Eu quero pontuar algumas coisas para aqueles inscritos que estão chegando agora. O assunto fica parecendo muito estranho. Bem, meu trabalho com a hipnose tem duas linhas de atuação. Primeiro, a terapia de regressão à vida passada, terapia de regressão de memória, que é na vida atual, e a terapia de regressão, tanto de memória ou vida passada, se for o caso, e o contato extrafísico, caso a pessoa que está fazendo o procedimento tenha outra linhagem, outra origem. E ela vai acessar a partir de então, em seguida da terapia. Todavia, existem casos que o cliente entra em contato direto com a própria linhagem, ou seja, não passa pela terapia de regressão. O passo a passo para o transe hipnótico é o mesmo, a pessoa está ali de alguma maneira sob o meu comando e acontece dela ter esse contato direto com a própria linhagem. E via de regra, quando acontece esses casos de contato direto, são justamente com aquelas pessoas mais resistentes, que já têm uma idade um pouquinho maior, são mais racionais, e aí tem mais dificuldade na hora do contato direto. Como se dá esse contato? Porque muitos ouvem e não sabem como isso acontece. Eu trabalho com tela mental. Então, a pessoa está num processo de projeção mental. O corpo fica parado, imobilizado, enquanto está acontecendo esse processo. E eu tenho 40, 50 minutos para trabalhar com a pessoa nesse estado e depois eu tenho que trazer de volta para que o corpo físico não sinta ou ressinta de ficar tanto tempo imobilizado. E essa projeção mental ou tela mental, tudo que a pessoa vê é na cabeça. As imagens, a coisa toda vai acontecendo ali. E para aqueles mais racionais, que têm uma visão mais cartesiana da vida, tem dificuldade para aceitar aquilo que está acontecendo. E a mente fica no crivo. Será que é? Será que não é? Será que a Cássia não está fazendo isso comigo e tal? E uma série de coisas. E a resistência vem. E à medida que a pessoa vai vendo as imagens, concomitantemente ela vai recebendo um download de informações muito grande. É muito rápido. E aí a voz fica robótica, fica cadenciada, fica esquisita, muda completamente, às vezes, da anamnese para a questão da sessão. Porque além de estar recebendo aquelas imagens, que não é normal da pessoa no dia a dia acontecer, ainda está recebendo aquelas informações e ainda tenho que responder a Cássia, as perguntas da Cássia. Para que eu possa comandar, a pessoa tem que dizer o que está acontecendo, para eu poder dar na sequência, no próximo passo. Então aquela voz fica assim, pausada, esquisita, estranha. E a todo momento eu recebo nos comentários as pessoas dizendo que aquilo parece que a pessoa está lendo um script. Até teve um outro cliente que postou outro dia e falou: Cássia, são tantos anos você fazendo esse trabalho, que se as pessoas que vêm, você traz aí, são atores fazendo isso, você precisa ser a rainha da mágica para poder fazer tantos casos e tantas pessoas. Isso lembrando que o que vem para o YouTube é uma ínfima parte do meu trabalho, que é diário. Então eu sei que fica incompreensível em alguns momentos, principalmente para os que estão chegando agora. Mas antes de criticar, procure passar pelo procedimento para você saber como é. Você não pode dar opinião sobre uma coisa que você não conhece. Na astrologia, todo mundo pode ter opinião, mas só quem passa pelo procedimento é que pode dizer como isso funciona. E a resistência do ser humano é grande nesse momento, no caso do contato direto. Mas a pessoa já tem uma sintonia na vida, ela sente que falta alguma coisa, ela sente que tem um chamado, tem uma coisa diferente, mas ela reluta, porque encarar essa realidade não é fácil. E muitos dos que passam pelo meu trabalho simplesmente renegam tudo lá na frente. A grande maioria, não, que eu saiba, eu não percebo que isso realmente faça diferença na vida da pessoa. Quer dizer, ela faz diferença, mas ela não segue em frente, ela opta por viver a vida do humano. Ou então, via de regra, os que vêm para mim na questão de ter outra linhagem, é um volume enorme
E a grande maioria tem contrato, tem acordo, tem implante com outras linhagens. Está vindo uma debandada enorme de gente assim para desfazer isso, porque o momento é agora. Ele precisa acordar e precisa desfazer isso, porque senão nós não saímos desse lugar comum. O planeta não vai andar. Precisa rever tudo isso. E agora é a hora. Então o volume é grande. Das linhagens que estão por aqui, que estão a maioria estão nessas condições. E se fizeram um acordo em implante, tiveram alguma benesse no campo do humano. E é por isso que a resistência aumenta, para poder voltar para a linhagem. A linhagem tenta trazer de volta, com aquele sentimento que está faltando alguma coisa. Mas a pessoa resiste porque ela está no campo do humano, está bacana, ou tá ruim, mas está bom, e vai ficando. E outros tantos que passaram também pelo procedimento, com esses acordos, esses implantes, você faz o trabalho da retirada e tal, mas explico sempre, cuidado com a vibração, porque você fica à mercê. E consciente, você vai ficar muito mais, eles vão ficar muito mais na sua cola. E tenho visto gente falando, já vi escrevendo, falando em algum lugar, até mandaram mensagem para mim, que está fazendo muitos downloads e que a linhagem Grey está ajudando e tal. Grey? É mesmo? E eu vou fazer o quê? Vou falar o quê para a pessoa? Eu não posso interferir, livre-arbítrio e livre escolha. E concordam e seguem pessoas que falam que Grey, a linhagem, é do bem, que isso, que aquilo, que só está aqui para ajudar. Tá bom? Então vai nessa. Vai ver onde vai chegar esse planeta com essa ideia. Quanto tempo eu venho falando sobre isso? Mas é a mesma coisa que malhar em ferro frio. Porque tem uma corrente toda que é super conhecida e que as pessoas aplaudem, que falam o contrário. E que estão a serviço dessas linhagens Grey, para justamente passar como sendo do bem, que eles estão aqui para ajudar o ser humano, isso e aquilo. Essas pessoas não são pessoas do bem ou do mal. Estão a serviço e nem sabem. Mas eu sei. Por que eu sei? Porque eu convivo muito tempo com isso e tenho convívio diário com essas linhagens. Eu sei o modus operandi, eu sei como é que é, como são, como atuam, qual é o objetivo, qual que é o propósito. E eles sabem que não conseguem me enganar. E por isso me respeitam. O mesmo respeito que eu tenho por você, meu cliente, quando a busca é dentro desse tema. Aí vem, identifica na hora e sofre. É um sofrimento, porque a pessoa não quer acreditar. Ela sabe lá no fundo que é real, procurou por isso, mas a realidade não é fácil, não. E apesar da emoção, de uma série de coisas, não quer dizer que a pessoa lá na frente vá seguir a linhagem ou vá cumprir a sua missão aqui. Mas é uma realidade forte. Quem passa por isso sabe. Muitos falam, eu não monto um grupo, eu vou montar um grupo com quem? Com quem nunca passou pelo meu trabalho? Porque é assim, vem muitas pessoas curiosas, isso aqui tudo bem, eu respondo a todos. Mas vai fazer algum tipo de mudança? Isso não. Teria que ter um grupo onde as pessoas já passaram, tem um resultado, juntar e montar uma massa crítica, alguma coisa que fizesse uma diferença. Porque já passaram pela experiência, sabe que tem outra linhagem, vamos juntar e fazer. Você consegue? Não consegue. Agora, qualquer tipo de evento com contatado ou qualquer grupo é sempre só com curioso. Ou então aquele que eu acho que eu vi, que eu, tal, mas a pessoa não tem o feedback se é real ou não aquilo. Tudo pode ser uma projeção da mente? Pode. Pode ser que eu já seja um ser humano fora da caixa, que me identifique com esses assuntos e comece a me perceber diferente, uma série de coisas. Sim, pode. E não necessariamente que eu tenha outra linhagem. E esses nos interessam também, esses que estão despertando, para juntar na massa crítica. Mas, no geral, qualquer tipo de coisa, eu tenho grupos, já fiz grupos no Facebook, você percebe, é só curioso. É aquela pessoa que consome tudo que você dá. As sessões, é isso, é aquilo, tudo que você oferece gratuitamente, ela consome e é feito para isso mesmo, sem problema nenhum. Mas isso não faz diferença. A pessoa fica muito só no conhecimento, conhecimento, conhecimento. A informação, como eu falo. Tem que ter a forma e tem que ter a ação. Só informação só enche o HD, a cabeça de coisa e não aumenta a sua capacidade consciencial e nem resolve nada, nem na sua vida e nem no restante. Tem que enfiar a mão na massa. Não é ficar meditando e orando o dia todo que nós vamos mudar esse planeta. E eles esperam isso de nós.
as manifestações, as atitudes, as ações. Eu faço a minha parte. E já há um longo tempo e continuo fazendo. Como eu disse, eu nem precisaria mais trabalhar. Mas eu continuo aqui. Porque eu ainda acredito que vamos conseguir. Mas não é o resultado que eu vejo no dia a dia. Quem sabe alguma coisa aconteça aí, de repente, para que uma cutucada e aí as pessoas despertem.